Oi, amores do quarto ano! Tudo bem com vocês? Meus nenéns que a tia tá com saudades. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre verbos. Olha só, esse conteúdo aqui, ele não está no momento no livro, porque o conteúdo do livro foi finalizado, não é mesmo? Agora é o momento de revisão, a gente precisa revisar esses conteúdos e o conteúdo de verbos, ele é muito importante. Ele também faz parte do conteúdo Palavras que Concordam. Vocês lembram que na aula passada, de segunda-feira, a gente falou sobre os substantivos e os adjetivos e que eles, dentro de uma frase, precisam concordar entre si. Se o substantivo está no singular, por exemplo, o adjetivo deve também aparecer no singular. E agora nós vamos falar sobre essa concordância do verbo, concordância verbal, porque o verbo ele também precisa concordar. É isso que nós vamos entender. Mas para começar, primeiro eu preciso dizer o que são verbos. Então, vamos olhar aqui no nosso slide, né? Nós temos um conceito aqui de verbo. O verbo é a palavra que indica ação, estado ou fenômeno da natureza. Vamos analisar alguns exemplos em aplicações em frases. Então, um verbo que representa a ação. Os alunos estudam muito. Localizem para mim o verbo dessa frase. Tempo para pensar. Muito bem. O verbo dessa frase é Muito bem. O verbo dessa frase é estudam. Então, estudam mostra a execução de uma ação. A ação de estudar, ok? Também são exemplos de verbos de ação. Correr, falar, brincar, cantar. Tudo que representa algo que alguém fez. Tudo que representa uma ação. O nosso próximo verbo é um verbo de estado. Localizem aí, viu? Vou ler para vocês. As crianças ficam entusiasmadas. Vocês vão me dizer qual é o verbo de estado nessa frase. Pensaram? Então, olha só. O nosso verbo de estado é ficam. O verbo ficar, permanecer, estar, estão. Esses verbos, eles significam estado, eles representam estado. Temos também os verbos que são fenômenos da natureza, coisas que acontecem da natureza que o ser humano não é capaz de fazer, como por exemplo, choveu na ilha. O verbo dessa frase é choveu, do verbo chover, porque um ser humano não pode ir lá e simplesmente chover. O ser humano não chove, quem chove é todo um fenômeno, né, que acontece na natureza que causa a chuva. Por esse motivo, os acontecimentos da natureza também são verbos, como trovejar, chover, relampejar. Agora, vamos falar um pouquinho sobre flexão verbal. Os verbos, eles situam as ações e os estados em presente, passado e futuro. A gente precisa entender isso. Para isso, possuem sua finalização, sua terminação alterada. Então, assim, pessoal, nós utilizaremos o verbo de acordo com o momento em que estamos nos referindo a ele. Então, se eu estou me referindo a ontem, por exemplo, tudo que eu for falar referente a ontem, eu vou falar no passado. Eu não posso utilizar o futuro para falar do passado. Por exemplo, ontem preparei uma aula. Eu não posso dizer ontem preparo uma aula, porque o preparo é um verbo do presente e o ontem já passou, então a aula já foi preparada. Então, ontem preparei uma aula, passado. Hoje preparo uma aula, presente. E amanhã prepararei uma aula, futuro. Por esse motivo, eu preciso prestar bem atenção nas palavrinhas, nos verbos que eu vou utilizar e no momento ao qual ele se refere, ok?
O verbo, além de ser flexionado corretamente no presente, no passado ou no futuro, ele deve também ser pronunciado corretamente quanto à pessoa gramatical. Então, ele precisa concordar com a pessoa gramatical. Eu vou já explicar melhor sobre isso daqui a pouquinho, viu? Segura essa informação aí. Então, vamos analisar aqui, ela mora em Imperatriz. Aí, já quando eu vou falar no plural, porque ela mora em Imperatriz, o ela e o mora estão no singular. Quando eu falo elas moram em Imperatriz, o elas e o moram estão no plural, porque é mais de uma pessoa. Se eu me refiro a mais de uma pessoa, o meu verbo ele precisa também se referir a mais de uma pessoa. Ou seja, ele também deve ficar no plural. Então, olha só, nós temos aqui outros exemplos de passado ao pretérito. Veja bem, ela morou em Imperatriz, singular, né? Então, o ela está no singular. Agora, quando eu falo também, ela morava em Imperatriz, eu também estou utilizando o singular, porque o passado ele tem duas formas de conjugação. Pode ser ela morou ou ela morava. Ambos são passado. E agora, vamos ler aqui a mesma frase, porém, no plural. Lemos no singular já, agora no plural. Elas moravam em Imperatriz. Veja que por causa do elas, o verbo se alterou. Olha só a terminação de cada um como é diferente. Olha só a terminação de cada um. Eu deixei grifado para vocês entenderem bem. Então, elas moraram em Imperatriz ou elas moravam em Imperatriz. Nós já temos aqui as duas frases no plural. E quando nós nos referimos ao futuro, vamos falar de coisas que ainda vão acontecer. E é aí que acontece um erro muito comum. Muitas pessoas não entendem que para falar do futuro em terceira pessoa, como por exemplo no caso elas, no plural, devemos utilizar o a, til, o. Não podemos utilizar o am. Então, por exemplo, elas morarão em algum lugar. Esse exemplo aqui mostra bem o que eu quero dizer. A frase, o verbo, ele é terminado em a, til, o. Nesse outro caso aqui do passado, elas moravam, é terminado com am. Eu não posso colocar aqui, moravam com a, til, o. Esse erro é bem frequente, gente, é bom a gente consertar. Então, sempre quando eu estiver falando da terceira pessoa, no caso é ela, elas, ele ou eles, então, sempre que eu estiver falando da terceira pessoa do plural, eu vou utilizar, se for no passado, a am, e se for no futuro, a, til, o, tá bom? Então, nós temos aqui, ela morará em Imperatriz, no caso a terminação é essa, ra, e elas morarão em Imperatriz, que já está no plural. No caso, a terminação fica essa, rão. Quando nós falamos de concordância verbal, a gente lembra um pouquinho dos substantivos e dos adjetivos. Então, assim como os substantivos e como os adjetivos, os verbos também devem concordar para que a frase faça sentido. Se a pessoa gramatical estiver no plural, o verbo deve estar no plural. Se a pessoa gramatical estiver no singular, o verbo deve estar no singular também. Porém, diferente dos substantivos e dos adjetivos, os verbos não concordam em gênero. A concordância verbal é diferente, porque o verbo ele não concorda em gênero e nem em número, porque no caso, como a gente estudou sobre os substantivos e os adjetivos, eles precisam concordar em gênero, pode ser masculino ou feminino, e precisam concordar em número, podem estar no plural e no singular. No caso, o verbo ele concorda apenas em número, ou seja, singular e plural, e em pessoa gramatical, que já é um termo diferente, ok? Observe aqui as frases a seguir. Eu gosto de chocolate. O eu é uma pessoa gramatical. Nós adoramos passear. O nós é uma pessoa gramatical. Enquanto o eu está no singular, o nós está no plural, se refere a mais de uma pessoa.
Agora, quando eu digo Clóvis é um excelente amigo, no caso aqui o Clóvis, ele é o sujeito dessa frase. Por isso, o verbo, que é o verbo deve concordar com Clóvis. Aí nós temos aqui grifadinho, ó. Eu deixei o eu gosto, o nós adoramos e Clóvis é em negrito para vocês observarem. Eu gosto, eu sou apenas uma pessoa. Eu está no singular. Então, o gosto deve também estar no singular. Nós adoramos. Nós se refere a mais de uma pessoa, duas ou mais nesse caso. E adoramos está também no plural, assim como nós, para poder concordar. E Clóvis é apenas uma única pessoa e por isso que o verbo dele também está no singular, porque Clóvis está no singular. Agora deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Vocês observaram que o verbo concorda com a pessoa gramatical? Lembra que eu falei sobre essa informaçãozinha? Vamos descobrir agora o que é a pessoa gramatical. As pessoas gramaticais, também chamadas de pessoas verbais ou pessoas do discurso, indicam uma posição de uma pessoa na comunicação. Então, por exemplo, ó, o eu. Quando eu falo eu é uma pessoa gramatical. Eu é a pessoa quem fala, certo? O tu é uma pessoa com quem se fala. Então, é a segunda pessoa gramatical. E o eles é uma pessoa de quem se fala, ok? Então, é a terceira pessoa gramatical. Só recapitulando. Deixa eu até passar aqui para o próximo. Recapitulando. Nós temos no singular 3 pessoas, ó. Eu, tu, ele. Eu, pessoa que fala. Tu, pessoa com quem se fala. E ele, pessoa de quem se fala. 3 pessoas gramaticais no singular. E no plural, nós também temos mais 3 pessoas gramaticais, que é o nós, né? As pessoas que falam, vós, a pessoa com quem se fala, o vós ou você, e eles, que é a pessoa de quem se fala. A única diferença do outro anterior é que agora nós estamos falando de pessoas gramaticais no plural. Então, observem aí. Desta maneira, as pessoas gramaticais no singular são eu, tu, ele ou ela. E no plural são nós, vós, eles ou elas. Finalizamos nossa aula por aqui. Espero que vocês tenham compreendido o que é pessoa gramatical, o que são verbos e como fazer uma concordância verbal. Para fixar esse conteúdo para vocês, proponho uma atividade lá na Agenda Edu. Busque na agenda nossa atividade, faça a tarefinha e mande para mim, tá bom? Beijinhos e até a próxima. Saudade de vocês!